aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, mais um dia de muita confusão, com direito àquelas falas épicas do Lula que nem a Globo consegue passar pano. Gente, temos que comentar sobre o estado das coisas no Brasil e tem algumas movimentações bem interessantes que aconteceram aí nas últimas horas, já do dia de hoje. Mas a gente começa falando do Lula, as suas gafes e as críticas que ele vem recebendo da imprensa, da esquerda. Por outro lado, vamos fazer um contraponto aí com o Bolsonaro, que acho que anda falando, né, sobre alguns outros assuntos. Quem sabe até colocando o Bolsonaro à esquerda do Lula, vocês vão entender. Aí quero também comentar nessa primeira parte sobre regulamentação das redes, uma fala do Lula. E um vídeo que eu nunca tinha visto na vida, eu vi ontem, uma pessoa muito conhecida, com muito poder, que inclusive aí é a favor de votou para derrubar o artigo 19 do Marco Civil da internet. Aí vamos também falar do caso do cara do relógio, foi solto, foi preso, e o juiz que mandou soltar agora vai ser investigado pelo juiz inominável. Aí na segunda parte, a gente vai analisar as coisas que estão acontecendo no Brasil. Alguns movimentos interessantes que trazem até uma certa esperança. Por outro lado, também vamos olhar aquela galerinha que gosta de acelerar, que eles estão demais. Tem um texto que é muito impagável, publicado hoje, que assim, de 3 autores, pessoas muito poderosas no Brasil. Aí tem umas coisas pra gente comentar nas últimas horas que envolvem Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro mais uma vez, Carlos Bolsonaro, a BIM paralela, enfim, tem muita coisa. Vamos acelerar. Vamos acelerar. Sério, esse vídeo aqui é impagável. Este vídeo aqui é impagável. Este é aquele vídeo que você vai ouvir agora, mas que você sabe que você pode ser preso em 2026 se você ousar colocar esse vídeo para sempre. Você será acusado de desinformação. Lula disse com todas as letras que ele não sabe se hoje nem o PT quer derrubar o orçamento secreto. Ah, meu Deus! Escute só. O orçamento da União hoje está no Congresso Nacional. O que nós conseguimos fazer com o Congresso Nacional? Você não consegue acabar com a medida de cortamento secreto porque, sabe, você não tem maioria no Congresso para votar. E hoje eu nem sei que os deputados do PT queriam acabar com o orçamento secreto, tá? E hoje eu nem sei se os deputados do PT queriam acabar com o orçamento secreto, tá? Lembra da promessa de campanha que acabar aquela patifaria, parafernália? Não! Eu vou botar moral na casa, Bolsonaro! E aí, Lula? Rapaz, sério, velho. Batam palmas para o Sidônio. O Sidônio é uma lenda. O que o Sidônio tá conseguindo nos entregar de material? O fato do Lula tá sendo entrevistado, né, nesse podcast aí que eles arrumaram lá, botaram o Mano Brown. Gente, isso aqui foi obra do Sidônio. Mais um gol de placa do Sidônio. Só que ele não parou por aí, não. Não parou por aí, não. Não. Olha lá, ó. Apontando para você. Lula defende aumento de impostos e diz que não deve ceder. Não deve ceder, não. Ele tá falando do IOF. Conseguiu mandar mais essa também, né? Mais um gol do Sidônio. Mito. Sidônio. Quero saber se o Sidônio realmente vai vir como senador pela Bahia. Pelo PL, né? Vocês vão ver aí. Até abril do ano que vem, que é quando tem que estar filiado, o Sidônio estará filiado no PL como nosso candidato ao Senado. Pressionado, governo Lula libera 1,6 bilhão em emendas e verbas extras. Isso porque não tem dinheiro, hein? Imagine se tivesse dinheiro. Publicamente eles chamaram de Frente Ampla pela Democracia, mas todos sabiam que era uma Frente Ampla pelas verbas públicas. Este é o Brasil. Aí, o Estadão veio hoje, fez um texto gigantesco, eu só peguei o último parágrafo, porque eu acho que dá o resumo de tudo. A turma pisou no acelerador. A turma, assim, ninguém mais tá botando fé no Lula. A coisa realmente tá chegando num ponto que tá, assim, eu acho que o pessoal, em determinado momento, vai ter que começar a controlar as críticas para permitir que o Lula termine o mandato. Não é que você impeachment, é capaz do Lula pegar o boné, botar debaixo do braço e ir embora. Rapaz, não tem mais como eu ficar aqui. Um governo esqualido.
Fragilizado pela recalcitrância em corrigir erros, Lula da Silva assiste ao desmonte de sua autoridade e ao fortalecimento de um Congresso movido por fisiologismo e apetite orçamentário. Último parágrafo. A conta desse desgoverno, olha a palavra, desgoverno, não tem mais nenhum lastro de respeito. O Estadão está totalmente na oposição, se movimentando para derrubar o governo. Isso na eleição de 26. Desgoverno recairá sobre a sociedade que assiste ao espetáculo da decomposição política do Demiurgo. Lula está esfarelando perante os olhos da sociedade, sem que se vislumbre no horizonte próximo qualquer sinal de correção de rota por um presidente que está mais preocupado com cuidar da biografia do que governar o país. Não tem. Se o Brasil for bem anormal, não muito, mas bem anormal, ainda assim o Lula não leva. É porque o Brasil é extremamente anormal e tudo é possível de acontecer no governo Lula. Tudo. Aí você realmente imagina, né? Ainda mais se do outro lado da disputa estiver Bolsonaro, né? Um Eduardo Bolsonaro da vida. Aí realmente tudo pode acontecer nesse país. O Estadão pode entrar em campo para falar que ele nunca disse daqui na vida. Não, eu nunca falei que o Lula era desgoverno. Uma coisa que não dá para esquecer tá aqui, né? Relembrar e viver. Vamos sobre a questão de juros. Eu coloquei isso aqui para dar um contexto maior. Galípolo é o indicado de Lula para a presidência do Banco Central, que inicia tão logo assuma uma trajetória de queda da Selic. A Selic não para de subir. Galípolo já rompeu todos os recordes. Voltamos para 2006. A gente só teve juros tão altos assim na era Lula 2. Não, Lula 1, 2006. Meu Deus. Cadê agora a crítica ao Lula em relação ao Galípolo? Lula, Galípolo. Galípolo é Lula, Lula é Galípolo. Não dá para esquecer essas coisas. E por que eu digo isso? Esta fala do Lula é histórica. Não o conteúdo da fala, mas sobre o que ele está falando. Eu venho batendo nessa tecla com o tempo. Gente, vamos entender o que se passa na cabeça das pessoas que estão do outro lado. Vamos aprender a criticar para surtir efeito. Bate onde dói. Gritar, Lula comunista. Não serve para nada. Os caras até gostam. Isso é mesmo, eu sou comunista mesmo, socialista. Não. E fora que, você vai olhar pro governo Lula, você pensar na questão de imposto, né? O cara tá tomando tudo que é teu, basicamente tirando a tua propriedade privada sem fazer isso por meio de leis, né? Mas é porque tu não tem dinheiro mais pra ter nada teu. Tu não tem mais dinheiro. Você até pode falar, né, que tem esse aspecto comunista, mas quando você olha em termos práticos, é um governo dos banqueiros. É o governo que os bancos fazem a festa. E a gente vai bater na tecla, falando, ó, governo Lula, governo neoliberal, vassalo do Biden, vassalo do imperialismo, pegando todos aqueles termos que a esquerda gosta de utilizar e jogando contra eles. A cada ação do Lula que se encaixe nesse quesito. O Lula, ele já está precisando se defender de críticas de que ele faz um governo neoliberal. Você vê o Lula ter que se defender de acusações que ele é comunista, que ele é um dos cabeças do Foro de São Paulo? O que está machucando, o que a gente estava comentando ontem, aquela pesquisa que eu falei, gente, a queda do Lula entre petistas, ela não é aleatória. Você tem que entender, não é só a questão da crise. É olhar quais são os tipos de críticas que estão surgindo, quais são os setores que estão insatisfeitos com Lula, estão brigando até um pouco mais para a direita, né? Porque se o número de pessoas de direita que se consideram bolsonaristas está aumentando, é porque ou quem era neutro ou quem era petista está deixando de ser. E muita gente no Brasil já votou em Lula no passado, depois votou em Bolsonaro, acordou para a política. Temos que compreender as coisas, não ficar presos em dogmas imutáveis, como se o mundo fosse o mesmo para sempre.
Lula reage a acusações de fazer governo neoliberal. Quem governa não faz o que quer, faz o que pode. Me considero um cidadão de esquerda, mas muito realista. Quem grita 100% ou nada vai ficar com nada. O Lula não tá de todo errado quando diz, cara, não é 100% ou nada. Você tem que tentar no possível. Só que o Lula não tá tentando. O Lula não convoca. O Lula já convocou o povo para ir junto, para fazer pressão no Congresso. O Lula já chegou a mandar alguma coisa pro Congresso, que assim, realmente com aquele aspecto da esquerda, o Lula só manda pacote de aumentar imposto. Que não, assim, ideologicamente não é uma ideologia de... Beleza, tá ali, né? O Marx fala sobre isso, aumento progressivo de imposto. Mas beleza. Mas diga assim, uma questão ideológica. O que é que o Lula pegou assim, em termos ideológicos? Lembra o governo Bolsonaro trabalhou ativamente para tentar aumentar a possibilidade do cidadão conseguir algo para se defender. Mandou, chegou, escreveu, mandou, e aí o Pacheco devolveu uma medida provisória para garantir a liberdade de expressão. Fortaleceu o marco civil da internet. O que é que o Lula fez? Então, assim, bate onde machuca. Tente entender o que passa na cabeça do cara da esquerda para você conseguir conversar e ser compreendido. Não queira, sabe, assim, não basta vencer. Às vezes as pessoas querem vencer, ainda vencer usando os próprios termos. Cara, entra numa discussão, eu tô nem aí se o cara vai falar sobre globalismo ou se ele vai usar o termo imperialismo. Eu sei que no final do dia eles estão se referindo basicamente quase a mesma coisa. O que a esquerda entende como imperialismo, chamava isso lá, a turma dos Soros no passado, aquela esquerda mais raiz. Eu vou ficar brigando por causa disso, sabe? Quando eles muito se referem às vezes a elite burguesa, etc, tudo mais, é o que a direita fala aí dos metacapitalistas. Aí vai ficar brigando pelo termo. Irmão, se tu tá entendendo o que eu tô falando e no final do dia, da nossa conversa, tu olha pro Lula, né, e entende que ele tá destruindo o Brasil, eu tô satisfeito com isso. Eu estou satisfeito com isso. Aí veja só isso daqui. Enquanto Lula entrega os maiores juros desde 2006, né, governo Lula 1, e o PT fica aí fingindo, né, que tá calado. Quem é que aparece para criticar os juros? Quem que aparece? Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro critica a alta de juros. Bom presidente não atrapalha o agro. Bolsonaro consegue pegar a questão dos juros, relembra que isso está conectado ao Lula, não entra em muita explicação, e eu acho que ele tá certo, não tem que ficar entrando em muita explicação. Eu acho que se entrar nessa explicação de tentar falar que o juros está alto por causa... porque o Lula não tem responsabilidade. Não é isso também só não, viu? Existe um interesse real de manter os juros no patamar que está. Existe um interesse real, porque muitas casas aí, o Valor Econômico fez um levantamento, não é todo mundo que achava que o juro tinha que subir para 15% não, viu? Não era todo mundo que achava isso daí, não. Era minoria no próprio mercado. O Itaú mesmo era contra. Mas, né, os banqueiros amigos e tome-lhe juro, e Bolsonaro tá ali, batendo na tecla. Aí eu quero lembrar uma coisa. Que eu falei ontem. O que eu mais gostei desse vídeo de Bolsonaro é porque eu falei uma coisa ontem e o Jair ouviu as minhas preces. Pera aí, esqueci até de mandar pra mim esse vídeo, mas tá aqui, ó. Ó, escuta isso aqui. Sério mesmo. Olha o que eu disse ontem. Só escuta o que eu disse ontem. E não é aleatório. Ó. O derretimento do PT não é aleatório. E eu sou a favor da direita ser um catalisador de entender essas demandas e colocar na pista para aumentar a gritaria para os petistas que ainda não estão vendo essas críticas aparecerem vendo. Você não precisa compartilhar o cara. Mas você vê o que o cara está falando, você inclui na sua crítica ao Lula. Inclui na crítica à economia o que o Lula está fazendo. Eu tô aqui, ó, todo santo dia falando uma coisa. Pô, eu quero... Cara, e nesse vídeo completo eu até falo... Gente, a direita já sabe criticar o Lula. Agora, pega a crítica que já faz bem feita e vai adicionando os elementos e pautas e coisas que pessoas de fora da bolha, da direita, também se preocupam, que é a questão dos juros. Quem que foi fazer isso ontem? Quem foi? Não precisa nem passar pano, né? Não preciso nem passar... Aqui não tem passada de pano. Aqui é só o que eu posso fazer. O meu apoio a Bolsonaro é uma questão racional. Eu consigo explicar. Não é que eu consigo explicar, né? Ele tá provando o meu ponto. Eu falo uma coisa, quem é que faz? Aproveita lá que tá no evento do agro, puxa a questão do juro, bota na mesa. Alguém resolveu fazer esse recorte.
Apareceu na imprensa e tá lá. Então, assim, é o timing das coisas, sabe? Parabéns, Jair. Parabéns. É por isso, capitão, que eu tô fechado com o senhor. Aí, olha que contrassenso e paradoxo. Enquanto Bolsonaro critica os juros, eu acho que Bolsonaro está certíssimo. Eu comentei ontem, não faz, gente, nenhum sentido o Brasil ter o segundo maior juro real do ano. A economia brasileira, mesmo o governo Lula, ele não chega a ser, né, mais, como seria o termo, instável do que a economia na Rússia, que está no meio de um conflito bélico. E lá, eu acho que lá não tem tanta estabilidade jurídica, né? Assim, pelo amor de Deus, né? Talvez, né? Na boa. E quando você olha países que estão mais ou menos no mesmo ponto, o México, Índia, pô, tá batendo 3% de juro real. O Brasil tá em quase 10%. Isso não é natural. Não é natural essa coisa. Aí tu olha isso daqui, ó. Eu teria feito a mesma coisa. Quem disse? Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto é a favor de aumentar para 15%. Ele e Galípolo estão 100% alinhados. Porque eles não servem à presidência da República ou ao Brasil, a quem os indicou. Eles servem ao mercado financeiro. O Banco Central já era capturado desde sempre. E depois ainda vieram com essa história de autonomia do Banco Central. É para acabar. É para acabar. Eu poderia falar, viu? Me criticaram tanto e agora a taxa está maior, mas minha honestidade intelectual não me deixa embarcar nessa, afirmou o ex-presidente do Banco Central ao blog. Ele apoia a adesão do Galípolo. Aí, você vê Bolsonaro criticando. Esqueci que ainda tinha isso daqui. A gente vai voltar nessa postagem lá na frente e vocês vão descobrir como que eu cheguei nessa postagem. Estou passando ontem pelas redes sociais e encontro esse perfil direitoso. Roberto Carlos é o símbolo da direita liberal ortodoxa no Brasil. Roberto Carlos, né? Não, Roberto Campos, tio. Roberto Campos. Liberal ortodoxa, né? E antes de Paulo Guedes, já antagonizava teses econômicas e sociais diante de equipamentos comunistas e sociais-democratas. Ô, tio, os tais sociais-democratas que tu tá falando são todos herdeiros do Roberto Campos, sabe? Toda a nata da social-democracia é amiga do Roberto Campos, sabe? Pensamentos iguais. Todos derivam, na verdade, do Goodin, Eugênio Goodin. É que tu não conhece muito a história a história da história econômica brasileira. Hoje os conservadores atacam, entre parênteses, não sei porquê, quem nunca foi adversário deles. Eu não sei porquê. Aí, curiosamente, ele coloca lá uma frase lá do Roberto Campos falando de comunistas e depois ele coloca de Olavo de Carvalho falando sobre homem de geleia, tem que ter firmeza e tudo mais. Pois bem, aí eu trago para esse cidadão a fala do próprio Olavo. O Brasil é o único país onde ignorância é argumento. Olha, eu não sei por que atacam o Roberto Campos. Logo, né, o povo são malucos. São malucos, são loucos. Rapaz, o que esse cara aqui já aprontou ao longo da história de sabotagem ao Brasil, de apoio à Rede Globo, de destruição da soberania nacional, que ele fez na Hannah Mining, sabe? Se o Nióbio hoje está na mão da família Moreira Salles, é graças ao que o senhor Roberto Campos aprontou na Consultec, ao lado do Bulhões, né? O Melo Flores, o Simonsen, e depois eles meio que aprovaram quando assumiram cargos no governo após 1964. Mas, não, assim, são coisas que são surreais. Mas não, ele não sabe, logo ele não sabe, ele critica. Esses são super conservadores, né? Não seja esse tipo de pessoa. Se você não sabe sobre alguma coisa, procure se informar. Mas você vai entender por que essa postagem está no vídeo hoje. Me dá mais uns 20 minutos. Aí você vai entender como que eu chego até ali. Mas vamos pra cá, ó. Aí o comunista, né? O comunista norte-estadunidense. O comunista estadunidense Donald Trump cogita nomear a si mesmo para dirigir o Fed no lugar do Powell. Tu acha que isso aqui é verdade? Tu acha que ele realmente vai se autonomear? Óbvio que não. Ele tá fazendo uma crítica ao Powell. Mas a crítica do Trump é o quê? Eu falei, irmão, olha só. Vocês dizem que tem que aumentar os juros porque os juros vai conter a inflação. A inflação já está caindo.
A gente tem todos os dados na mesa. O Banco Central Europeu já cortou juros 7 vezes. E aí? Vai ficar até quando? Eu quero dinheiro barato para a gente começar a investir neste país, ficar ainda mais fácil de investir. Eu quero ver a economia real americana, o setor produtivo, produzindo e gerando empregos. E a galera não faz lá. Agora imagine no Brasil ter uma crítica como essa. Ah, está interferindo no Banco Central, hein? A gente tem que entender, gente, que assim, você montar uma política macroeconômica sem você ter o controle sobre a política monetária, cara, não tem como dar certo. O poder do dinheiro é muito grande para estar desacoplado, né, ao pensamento econômico eleito nas urnas, e você tem que aceitar. Se ganhou de direita, que ótimo, vamos botar para andar. Se ganhou de esquerda, minha Nossa Senhora, estamos perdidos. Agora não dá para ganha direita, ganha esquerda e o dinheiro está na mão dos liberais, que é isso que acontece no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Ah, tem que parar de dar uma raciocinada nisso. O Renato até comenta, imagina a cabeça do liberal da Faria Lima agora. Pois é. Aí, ainda sobre a questão dos bancos, quando a gente fala de regulação das redes, um rapaz chamado José Maria, um senhor, não sei quantos anos tem, postou esse recorte aqui do Lula no passado. Veja como isso daqui envelheceu bem. Veja como esta fala do Lula envelheceu bem e se encaixa no momento atual de Brasil. Por que eu acho que o meu amigo Botim criou um problema sério? É importante lembrar, o Botim, em 2002, ele estava recém-ingresso neste país, quando ele foi visitar o meu comitê. E naquela época, as pessoas diziam que os banqueiros não iam fazer investimento, que o mercado iria correr, e não sei das quantas. O Botim foi no meu comitê e disse assim para mim: presidente Lula, se você quer, eu posso pensar. Eu falei: posso, olha lá. E ele fez um discurso naquela época dizendo, sabe, que o mercado não tinha nenhuma preocupação, que ia continuar acreditando no Brasil, investindo no Brasil, porque ele sabia da responsabilidade do nosso governo. Agora, depois de tantos anos, não tem nenhum lugar do mundo que o Santander esteja ganhando mais dinheiro do que no Brasil. Aqui ele ganha mais que Nova York. Aqui ele ganha mais que Londres. Aqui ele ganha mais do que Pequim. Aqui ele ganha mais do que Paris. Aqui ele ganha mais do que Madrid. Mais do que Barcelona. Ô, Botim, é o seguinte, querido. Olha, eu tenho consciência que não foi você que falou. Mas essa moça tua que falou não entende porra nenhuma de Brasil. Manter uma mulher dessa num cargo de chefia, sinceramente, pode mandar embora e me dar um bônus dela pra mim, que eu sei como é que eu falo. Com Lula, falei, né? Banqueiro não passa frio. Tem cobertor de renda fixa, aquecedor de juros altos, travesseiro recheado de dívida pública, rentismo na veia, o pobre que lute, eu faço L. O cara se orgulha de falar que em nenhum país o Santander ganha tanto dinheiro como ganha no Brasil. Tu acha que isso é bom, é? Um banco? Banco ganha dinheiro como? É por conta de coisas como essa, que Lula já falou no passado, que o mesmo Lula hoje está preocupado. Se não regularmos as redes sociais, estaremos vulneráveis. Sim, porque o povo vai lembrar. O povo vai lembrar. Inclusive, duvido, Lula foi um orçamento secreto. Fora suas gafes inúmeras, né? Ao longo aí, rapaz, de seu terceiro mandato, né? Vamos falar assim. Mas se tu falar no Atlas, pegar mês a mês, é sempre o primeiro capítulo do Atlas. Carreta Furacão. No Carreta Furacão sempre vai estar lá. Quase sempre, né? 95% das gafes do Lula tá nesse capítulo.
Tu pega mês a mês, tu vai lá, pega mês a mês, tá com link. Aí tu baixa todos os vídeos, que tá no link. Baixa todos. Bota em sequência em outro, só bota a data. Vai virar um espetáculo de 2 horas de Lula. Tu já pensou? Conheça Lula em 2 horas seguidas. Assim, tu já pensou isso? Rapaz, é um filme épico. Conheça Lula 3. Pronto. E bota aí nos cinemas ao redor do Brasil. Aí fã de regulação das redes, a gente fala da questão do cara que foi preso, foi solto, foi preso, foi... Não, preso de novo, né? Escuta isso aqui, rapaz. Tava passando no Twitter, eu encontrei esse vídeo. Não tem nenhuma legenda. O Carlos Bolsonaro só postou ele. Eu acho aqui pra gente só conhecer, né? A opinião do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, que era ministro, falando sobre como ele enxerga a questão das Big Techs. Eu fiquei meio assim, né? De olhos abertos. Fiquei um pouco ressabiado. Chamou minha atenção. Escute o que o atual ministro do Supremo, Flávio Dino, tem a falar. Eu, particularmente, não estou preocupado com os termos de uso dos senhores. Se os senhores não mudarem os termos de uso, vocês vão ser obrigados a mudar os termos de uso. E rápido. Ou vocês entendem isso, ou não precisa nem continuar a reunião. Eu não estou preocupado com o termo de uso das senhoras e dos senhores. Eu não estou interessado nos termos de uso dos senhores. Não me interessa. Sabe por quê? Porque os senhores podem mudar. Hoje, amanhã, depois da manhã. Ponto. E isso está decidido. A partir daqui, se os senhores não mudarem, há que com as consequências. Não são os senhores que interpretam a lei no Brasil. Não são, não serão. E eu sei que os senhores sabem disso. E eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como um valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Pois é, velho. Pior que acabou mesmo, viu, ministro? Eu tenho razão, viu? E agora é isso, né? Colocaram Lula no poder. Era tudo igual, né? Bolsonaro e Lula era tudo igual. E o povo não quer dar o braço a torcer. De coração, sendo muito honesto pra vocês, eu não sei o que pensar sobre esse caso. E não é porque, assim, meu Deus, mais uma dessas. Porque tem algumas coisas estranhas nesse caso, de coração mesmo. Homem que destruiu o relógio de Dom João VI no 8 de janeiro é solto sem tornozeleira eletrônica. Eu peguei lá e fui dar uma lida na matéria e até trago umas informações extras. O cara lá que quebrou foi solto, né? Foi determinado. Quem fez essa determinação foi o juiz Lourenço Ribeiro. Ele incluiu-se iniciado no regime semiaberto com o uso de tornozeleira eletrônica. Mas ele afirmou na decisão que não há esse equipamento disponível no estado e que não existe previsão para regularização da situação. Aí a Folha de São Paulo foi atrás do governo do Zema, e o governo Zema, a Secretaria de Segurança Pública, disse que não procede informação da falta de tornozeleira e que há mais de 4.000 vagas ativas no sistema de monitoramento. Aí parece também que a pessoa tem que cumprir uma determinada porcentagem. Deixa eu falar mais, né? Enfim. Depois que o cara foi solto, essa notícia começou a circular, o ministro mandou prender o cara que foi solto. Prende de novo. E disse que o juiz não tinha, né, assim, capacidade de tomar esse tipo de decisão. E aí o meu ministro mandou investigar o homem. Ali no subtítulo ela está falando o seguinte: então, o ministro salientou que o juiz não tem competência para julgar o caso e que o réu não havia cumprido 25% da pena em regime fechado. Aí eu vi o pessoal falando que o que tinha que ser cumprido era 1/6, que dava 16%, mas aí tem esse negócio do 25%. Eu não faço ideia. Mas vê que, cara, o juiz disse que foi solto sem tornozeleira porque não tinha tornozeleira. Aí a Secretaria de Segurança Pública do Zema disse que tem. Tem horas que parece que o povo quer colocar fogo no país, de propósito. Eu realmente não sei quem tá. Eu realmente não. Eu quero olhar para a situação de olhar assim frio, sem deixar que minha emoção, né, me leve para algum lugar. Eu sei que tá um caos. Tá um caos todo santo dia. E agora esse juiz vai ser investigado, né? Vai ser investigado. Vai ser investigado. Eu não sei até que ponto investigar esse juiz faz algum sentido. Mas tá ali, ó. A conduta do juiz deve, portanto, ser devidamente apurada pela autoridade policial no âmbito do Supremo.
Tá tenso esse país. Eu tento não tomar um lado, não olhar, sabe? Com emoção, tentar entender raciocínios, mas é difícil, viu? É difícil, rapaz. Difícil. Sabe assim, a ponto do juiz ser investigado. Sei lá, velho, acho que no primeiro achismo, né? No primeiro momento, talvez tu pergunta pro cara lá, fala, pô, irmão, por que tu soltou o cara? Me explica aí. Tenta conversar, sabe? Tudo já vira investigação, tudo já começa a envolver polícia. Já começa assim da áreas que tem algum tipo de crime que a pessoa pode ser presa, porque no Brasil tá desse jeito, né? Tá ruim, né, gente? Tá ruim. Mas enfim, né? A gente não chegou assim, aqui do nada. Construíram esse prédio, né? Após meses, dias, semanas, meses, anos de perseguição enquanto é direita. Aí agora parece que, mesmo que tu não seja um bolsonarista, a confusão tá vindo pra cima de tu, né? Mas enfim, vejam esta pérola. Esse texto aqui, ele é primoroso. O momento que ele vem, onde ele vem, quem o escreveu. O Estadão abriu espaço para o grande Horácio Laffer Piva, junto com o senhor Pedro Passos e o Pedro Wonchowski. É assim que se fala o nome dele. O outro acho que é da empresa famosa aí, que é o nome. O Pedro Passos é da Natura e o senhor Horácio Laffer Piva é da família Klabin. O braço, né, Laffer Piva Klabin. Ele não tá no nome Klabin, mas é a mesma família, basicamente, no final do dia. Que é a família, inclusive, né, sócia lá, que originalmente é sócia do Grupo Monteiro Aranha, que tá ali na criação do Brasil que nós temos, nossas elites que temos hoje. E é esses três, né, o Pedro parte da Natura, a Natura é extremamente próximo da Marina Silva, né, então toda a elite oligárquica brasileira se une para escrever um texto no portal mais golpista desse país, funda essa elite oligarca, que é o Estadão, para falar sobre os extremos. No momento que o Lula está fragilizado e que Bolsonaro se encontra inelegível, é preciso buscar um programa que não seja rebuscado, que não seja arrogante, inteligível pela sociedade. Aí lá vem eles. Faz poucos dias tivemos a oportunidade de assistir a 2 eventos que nos parecem ter passado, anestesiados que estamos tantos, pouco percebidos, né? O pessoal não parou para prestar atenção nesses eventos. Um deles, da direita mais radical, aconteceu por meio de um seminário com a presença de empresas relevantes que operam nas redes. Empresas que operam nas redes. Não, cara, elas não operam na rede. Elas são empresas de tecnologia que possuem redes sociais. Só isso. Uma aula de como usar a nova potência de disseminação da informação-desinformação. Será que realmente foi isso? Foi isso com base no quê? Vocês poderiam me falar qual foi essa aula? Será que realmente foi para isso que teve esse tipo de evento? Para ensinar como surfar o algoritmo? Ou será que quem está fazendo desinformação são esses três senhores? Não obstante as tecnicalidades, tanto dos sistemas quanto da habilidade de seus representantes em dirigir mensagens, muitas vezes na fronteira da manipulação disfarçada em algoritmos, o que se viu ali foi o grau de aparelhamento para as próximas eleições, seu poder, as ameaças e oportunidades sob o manto do enorme e violento guarda-chuva de uma dita nova estratégia de comunicação. Olha os termos. Violento guarda-chuva. Rapaz, o violento guarda-chuva. E guarda-chuva malvado. De outro lado, uma carta dirigida ao PT por um de seus próceres, o ex-ministro José Dirceu. Aqui não tem nenhum extremismo, né? Aqui não fala da esquerda mais radical, né? Tem que ter um pouco mais de respeito, né, pra falar do PT. Que usando alguns chavões já envelhecidos, embora não deva ampliar o apoio para o seu candidato em 2026, inegavelmente é um chamado vigoroso para reagrupar as forças mais tradicionais e radicais da esquerda. Aqui tu já conseguiu ver de forma bem clara que a galera que acelera não quer nem Lula nem Bolsonaro, os homens mais ricos deste país.
Quando olhamos para a alternativa a ambos os polos, o centro democrático, mais barulhentos que quantitativamente relevantes, sente-se claramente a falta, não somente dos instrumentos que a direita já possui e bem desenvolvidos, como esta expressão vocal da esquerda. Ou seja, a galera não consegue se comunicar pela rede social e não tem o mínimo, né, de vigor que às vezes a esquerda consegue demonstrar, como ele fala de Dirceu. Falta certamente uma visão ampliada na política do que poderia representar uma coalizão liberal, que acelera, democrática, moderna, inovadora, que priorizasse o interesse da maioria em detrimento daqueles que se apoderam do Estado, quando não quase da nossa perseguida, mas até aqui suada e vitoriosa democracia. Oh, democracia em risco, oh meu Deus. Falta-nos um país pautado pela ética. É sério que vocês três vão querer falar de falta de... Ei, meu Deus! Com as gerações futuras e que reduz as desigualdades assegurando renda e igualdade de oportunidades. Um país que tenha como força motriz o capitalismo empreendedor e o Estado dirigido para suas obrigações fundamentais. Na Estado... Tradução, não... Temos que ter aqui alguém, velho, pra vender pra gente o resto do país. Vende aí pra nós, vai, quem tá com dinheiro sobrando. Um país que retome a sofisticação de sua política externa na defesa dos interesses objetivos. Gente, política externa, a sofisticação que eles falam, né, o último nome que eles gostam é o Celso Laffer, né? Parente do Horácio Laffer. Ele tá falando o nome da própria família. O senhor, ele também é a família Klabin, né? Quando você pega a família Klabin ao longo da história, você pega, por exemplo, o Israel Klabin, que junto com o FHC, com o Celso Laffer, estava lá no Clube de Roma, fez parte do Clube 1 lá do príncipe rei da Holanda, uma coisa dessa, ou era príncipe ou era rei. Enfim, é isso que eles querem. É a turminha da Agenda Verde SG, é a mesma coisa de sempre. Os caras são muito cara de pau, sabe? Fala em causa própria. E se livre de ideologias superadas que não deram certo. Ele não tá falando só da visão petista, que a petista tem de mundo, não. Essa galera compra a tese do fim da história, que o liberalismo assim, é a causa suprema de todas as coisas, que o mundo foi salvo depois disso. É a tese lá do Fukuyama. No sobrevoo, você mergulha aos possíveis candidatos que se apresentam nesse momento da corrida eleitoral. E aqui cabe o foco neste espectro que vai da centro-direita até a centro-esquerda. Olha só, né? Que percebe ser a maioria, falta carisma e conteúdo. Nenhum deles é de direita mesmo, né? Nenhum é de direita. Tipo, o Zé não é de direita. O Caiado, o próprio Tarcísio, né? É de ser direita, sem direita. Né? Direita mesmo só Bolsonaro. Pior que isso aí eles estão certos, viu? Carisma é competência individual que pode ser melhorada com treinamento, mas conteúdo e aglutinação de forças, como está tentando fazer o experiente José Dirceu, talvez seja a tarefa inicial para mobilizar o enorme contingente de indignados com os extremos na sua inabalável esperança de ver o país melhor. Os melhores candidatos deste grupo parecem estar apenas dimensionando suas chances diante da matemática eleitoral. Falam de gestão, que é bom e necessário, mas insuficiente. Pelo menos reconhecem, né, que só as elites estão preocupadas com isso. O povão está preocupado com segurança pública, saúde, educação, liberdade de expressão. Né? Tá um caos esse país. Embelezam o passado, que é importante referência, mas carecem de nova linguagem, programa, compromissos de longo prazo. Aqueles que ultrapassam seus próprios mandatos, falta liderança, não somente de um líder, mas de um consenso. É preciso buscar um programa que não seja rebuscado, que não seja arrogante, inteligível pela sociedade. Ou seja, tem que encontrar alguma coisa que consiga vender, que toque o coração do povo. O que vocês falam só interessa a Faria Lima. Ao eleitor não basta... Aí ele vem com cara de pau, né? Mostra o descolamento da realidade. Porque a inveja deles é que vocês não gostam deles. Vocês não gostam deles. Porque ele quer alguém igual a vocês. Ao eleitor não basta votar. É preciso acreditar no valor da vigilância dos poderes, na responsabilidade da cobrança de seus congressistas, na crença na luta por liberdade. O que vocês fazem todo santo dia. Todo santo dia. É o que vocês fazem todo santo dia. Essa turma que cobra, você tem que vigiar o poder. Onde é que eles estavam quando todas as maldades do governo Lula que foram para o Congresso foram apresentadas e algumas aprovadas? Onde é que eles estavam para tecer qualquer tipo de crítica? Onde é que eles estavam? Quem está cobrando é o povo. Quem está cobrando são vocês. Essa turma quer falar de ética,
de recuperar, né? Como é que eles usam o termo da chancelaria? Esse aqui é bom demais. Como é que ele botou? Cadê? Sofisticação da sua política externa. Com a presença do Estado na regulação eficaz, mas limites dados e cobrados. Cadê essa turma da regulação eficaz com limites para falar dos converscotes que esses grupos de lobby realizam muitas vezes fora do Brasil e pouquíssimas vezes em território nacional? Só com a elite. Cadê esses senhores para falarem disso? Rapaz, é um banho do que... É um banho de cara de pau. Esses homens eles escreveram esse texto numa banheira cheia de óleo de peroba. O eleitor tem tanta importância antes como depois das eleições. Uma democracia que recompensa seus cidadãos dá sim trabalho. É, só vocês que não trabalham, né? Pois bem, há um enorme contingente de indignados que tem se manifestado em grupos, debates, artigos e que, entendendo que estamos pouco mais de um ano do pleito, sem procrastinação, deve estruturar um documento de centro. Centro. Menos importante se mais à esquerda ou mais à direita. De centro. O que é um documento de centro? E aí ele termina falando o que é que falta para eles? Falta discurso, narrativa, falta projeto, falta paixão. E eles estão certos. Gente, o que é ter um discurso? Ter um discurso é você saber, você conseguir abrir a boca e você falar dos problemas de uma forma que faça sentido. Não é abrir a boca e falar que o Lula é comunista, o Bolsonaro fascista. Isso não é discurso, isso é loucura. Isso aí já envelheceu, ninguém tá... Sabe, de verdade, tu acha que tu chegar no meio da rua, começar a falar que tu é comunista, alguém vai te dar atenção? Tu vai conseguir pegar alguém pelo braço e o cara parar pra te ouvir? Agora, se tu começar a falar das dificuldades financeiras, os problemas ligados à insegurança, sabe? Os problemas atuais, o Brasil mudou. Não estamos... Assim como... Vamos botar no tempo. Vamos trazer exemplos. A eleição de 2018 foi literalmente a eleição do quê? Do antissistema. Porque foi a cópia da eleição de 2016 dos Estados Unidos. Era o tema. Era ser o antissistema. Bater naquilo ali fazia sentido em 2018. Talvez até faça sentido agora de novo. Talvez talvez volte a ser a pauta. Já a eleição de 2022 não foi sobre o antissistema. Sem antissistema nem entrou na mesa. A eleição, os termos era a democracia está em risco. Esse era o ponto central. Com todas as mentiras contra Bolsonaro que foram colocadas na mesa. Democracia. Que foi também uma cópia da eleição americana de 2020. Trump versus Biden, a crise da democracia. E assim, a gente tem que entender o momento que o mundo vive, que o país vive, que as coisas vivem. Isso é o discurso. A narrativa é... Narrativa, né? É como as pessoas percebem, sabe, o que está acontecendo, domínio da narrativa, a ideia, aquela percepção, pô, Lula, vassalo do Biden, neoliberal entreguista. Tá colando, né? Porque é verdade. Ou não? É. Falta, assim, falta paixão. O que é falta paixão? Os caras querem uma militância igual que o Bolsonaro tem. Nunca terão. Nunca terão. E o que eles até podem correr atrás, e que é um ponto que tanto o PT, quanto o centro, quanto a direita não tem, e a gente precisa fazer essa autocrítica, é o projeto. Trump tinha. Trump teve. Ele lançou lá o Agenda 47. Aí ele, para não falar que era o Project 2025, ele tá sendo criticado, o projeto 2025 foi muito criticado, mas no final do dia era a mesma porcaria. A mesma coisa. Tanto que, quando Trump chega, no primeiro... Olha a quantidade de coisa que Trump fez. No primeiro dia, nas primeiras horas, ele já sabia o que ele ia fazer. Por quê? Porque tinha um projeto. Vocês só querem derrotar o Lula, ou vocês querem derrotar o Lula, com um presidente alinhado a vocês, fazendo maioria na Câmara, maioria no Senado, eleger o presidente do Senado, e ter um projeto claro para melhorar esse país. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor, gente. Quanto mais, melhor. E tem que olhar sobre esse aspecto. Falta um projeto. Projeto de nação. Mas tudo bem. Aí, você vai olhar, né? A galera que acelera. O aniversário da FHC. Faria Lima Elevator. 94 anos, dia dele.
Bruce Barbosa, quem foi o melhor presidente do Brasil? FHC ou Temer? Tem que olhar, gente, com o coração aberto, sem ficar preso às amarras. E às vezes as coisas mudam. Se você pensar ocorrendo no passado, outra. Toda essa turma do mercado financeiro, eles odeiam Bolsonaro. Entendam isso. Eles não têm nenhum tipo de respeito por vocês. Eles são convictos que o caminho é aquilo ali. Eles querem um novo FHC de volta. Eles querem um novo FHC. Não tem nada que vocês falem ou ofereçam que vai fazer eles mudarem de ideia. Eles estão na política há muito mais tempo do que a chamada direita. Vocês da direita, esse movimento é muito recente. De 2013 para cá. Esses senhores, inclusive, são amigos, né? Como o Grilo diz, da nossa pantera cor-de-rosa. Ai. Olha lá. Olha a pantera. Vá, gatinho. Estou no Palácio Piratini com o presidenciável Eduardo Leite. Se ele for o candidato do PSDB à presidência da República nas prévias em novembro, teremos uma disputa entre Jair Bolsonaro e Eduardo Leite. Em quem você vai votar? Dá um oi aí, governador. Valeu. Estaremos juntos. Um abraço. Vota aí nos comentários. Você vai de Eduardo Leite ou de Jair Bolsonaro nas próximas eleições? Um abraço a todos. Eu quero acreditar que não foi o Rafael Ferri que plantou na imprensa a nota aí da Tereza Cristina de vice de Tarcísio. Eu quero acreditar que não foi a Pantera Cor-de-Rosa. Rapaz, Pantera Cor-de-Rosa, não faça isso. Eu quero acreditar que não foi você, viu? Dança, gatinho, dança, vá. Silas Malafaia comenta ontem o seguinte: Bolsonaro atrapalha a direita? Ele questiona. Vou responder ao líder do PP, o doutor Luizinho. O que atrapalha é essa pseudo-direita prostituta que se vende para o governo Lula e tem ministros no seu governo e que usa Bolsonaro quando interessa. Bolsonaro tem de fazer uma chapa pura para presidente e deixar esses vendilhões de lado. E eu tô convicto disso aí também. Sabe? Só derrotar o Lula, bicho. Até porque tem uma chapa para presidente, é rodando o país, é campanha, sabe? Quando o cara... Veja o Bolsonaro, o exemplo do Bolsonaro. O cara cola em Bolsonaro, o cara ganha votos. E o cara faz a campanha mesmo pra valer. Aí tu coloca aquele candidato meia bomba, o cara via, rapaz, não quer nem fazer, o cara faz nem campanha. Até a quantidade de deputado e senador faz menos. Porque o cara lá alinhado lá, o candidato lá, sem sal, sem açúcar. A eleição fica até sem graça. Não, tô cansado. Os governadores democráticos, vai pra eleição e vai pro Senado, deixa a política pra quem realmente tá interessado em salvar esse país. Vocês estão interessados na biografia de vocês. Aí você vê aqui, né? A tranquilidade de um pré-candidato à presidência da República. Rapaz, meu Deus, viu? A vida do Zema não tá fácil não, viu? O cara não consegue dar 3 passos sem ser tietado. Olha a multidão esperando o Zema. Meu Deus do céu, velho. Os candidatos à presidência desse país, aí. Não tem condição uma coisa dessa, viu? Ah, Jesus, viu? Sério. O cara... não dá, velho. O cara consegue andar no aeroporto sem ser abordado. É o que diz, né? Falta o carisma. Aí, gente. Enquanto isso... Veja só. Tem necessidade disso daqui? Santa Catarina em fúria. Júlia Zanata, catarinense de Criciúma, advogada, defensora da liberdade, legítima defesa, família e vida e contra o Drex. Carlos Bolsonaro. Para você exaltar a Júlia Zanata, você precisa desmerecer os outros? Para você falar que você prefere a Júlia Zanata, você precisa tratar Carlos Bolsonaro como se ele fosse um imbecil que não sabe de nada? Porque o que tá dando a entender é o quê? Que Carlos não é defensor da liberdade, que Carlos não é defensor da legítima defesa, não é defensor da família, não é defensor da vida, porque isso aí é só a Júlia Zanata. Cara, esse argumento é do meu estado? Pô, beleza. Se ele tivesse parado ali no primeiro ponto, Júlia Zanata, catarinense de Criciúma, nascida e criada aqui com família, pronto. Carlos Bolsonaro, carioca, pronto. Justo.
Você está fazendo uma comparação justa. Mas você querer retirar todas as virtudes, você está desumanizando uma pessoa. Eu escrevi sobre isso, né? Não precisa gostar do cara. Mas para que insinuar, inventar que ele não é defensor da liberdade, da legítima defesa, da família, da vida e também contra o Dex? Essa desumanização transformou o Brasil no que ele é hoje. Ela foi alimentada pela imprensa e agora por esses setores da direita. Vocês estão desumanizando tudo por birra e sequer enxergam que tirar toda a humanidade e virtude dos Bolsonaros vai respingar em cada pessoa que foi eleita por conta deles ou que são tratados como bolsonaristas. Vocês estão alimentando a máquina que quer te esmagar. Abandonem a política do ódio. Aí, o Fernando Holliday, que já foi muito criticado no passado pelo Carlos Bolsonaro, eu já fiz inúmeras críticas ao Fernando Holliday no passado. Por quê? Porque o Fernando Holliday era do MBL. O Fernando Holliday tem umas falas dele que eu acho que estão totalmente descabidas sobre Bolsonaro, sobre várias coisas. Só que este Fernando Holliday, que já falou muita asneira no passado, veio a público. Ele já veio a público pedir desculpa. E falar, cara, eu estava errado. E além de pedir desculpa por seus erros, o tempo foi passando e em várias oportunidades o Fernando Holliday pôde mostrar a sua mudança, né? Assim, eu saí do MBL, sou um novo homem. Diferente, vamos pegar um exemplo, o Rubinho Nunes. Saiu do MBL, na primeira oportunidade estava ali no colo do Marçal. E aí agora estava a perder o mandato porque divulgou o lado falso do Marçal e o Marçal não abre a boca para falar dele. Então assim, as pessoas mudam. Não mudam do dia para noite, mas as pessoas mudam. E o tempo vai ser duro com elas. O tempo sempre vai ser duro com você, dependendo do que você já falou no passado. Só que conforme você for insistindo, você vai amolecendo o coração das pessoas e você vai ganhando a confiança das pessoas. Isso daqui é mais um exemplo. Fernando Holliday já foi muito criticado, mas, cara, a pessoa que realmente mudou, ele mesmo falou, eu me arrependo de muita coisa do que eu disse. Não tive a visão certa. E aí, na oportunidade que ele tem hoje em dia, mais uma oportunidade, ele já se provou várias vezes, né, ultimamente, o Fernando Holliday resolveu falar sobre o caso da BIM paralela. Escuta isso aqui. E você vai entender porque eu tô fazendo todo esse disclaimer sobre o Fernando Holliday, que não é aleatório. O Carlos, ele foi, durante toda a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma figura, digamos, oculta sem ser oculta. Porque qual era o papel dele, mesmo sendo vereador no Rio de Janeiro, né? Ele frequentava Brasília, tem casa aqui em Brasília, inclusive, frequentava o Palácio do Planalto e era justamente fazer a estratégia nas redes sociais, né? Então é um personagem importante nesse quesito, porque ele é a figura do pai nas redes sociais desde antes da campanha, né? Sabe o que mais me impressiona quando eu vejo uma matéria dessa? É que a jornalista, ela tá descrevendo um suposto crime. Aí você para pra pensar, tá? Pera, só um segundo aqui. Pera aí. Vamos lá de novo. O Carlos, ele foi, durante toda a gestão do ex-presidente... É que a jornalista, ela tá descrevendo um suposto crime. Aí você para pra pensar, tá, ele foi indiciado pelo quê mesmo? Qual é o crime? Não, o crime é que ele analisava o cenário político pelos bastidores, tinha acesso a essas informações de como a política estava se movimentando e, através disso, ele coordenava as redes do seu pai, que era o presidente da República, Jair Bolsonaro. Cadê o crime? Não tem crime. E é assustador que a imprensa noticie isso com ares de olha o que descobrimos, quando na prática o que ela está discutindo é como o Carlos Bolsonaro organizava a comunicação do pai. É só isso. O tal do monitoramento. O monitoramento, sabe o que é o tal do monitoramento da BIM que eles tanto falam? Era analisar na imprensa notícias de bastidores para saber quem reuniu com quem. Ontem o senador X encontrou o deputado Y. O que será que eles conversaram? Não sei, talvez isso, talvez aquilo. Será que algo que esteja acontecendo nas redes possa influenciar a conversa do fulano com o Beltrano? Onde está o... Não tem crime. E a imprensa fica agindo como se, nossa, agora pegaram o Bolsonaro com a boca na botija. O relatório da Polícia Federal. O Bolsonaro era o centro das atenções. O centro das atenções do quê? Quais são esses relatórios paralelos da BIM
que tem algo de tão criminoso neles assim, que, nossa, acabaria com a carreira do Carlos Bolsonaro, do próprio presidente Bolsonaro. Não tem, até porque, se tivesse crime nessa história toda, as manchetes estariam dando atenção para o crime. Por que a manchete da Folha fala, o inquérito da BIM paralela? O UOL fala, finalmente acabou a investigação da BIM paralela. Mas não fala um crime propriamente dito. Em que parte do Código Penal está escrito ali, descreve o crime de ABIN paralela? Não existe, porque não há crime. O pacto silencioso do PT com os donos do Brasil. Aí, né? Eu fui tirar a música de fundo do vídeo, porque vai que tem algum direito autoral, né? Então, não, peraí. Só pra evitar, né, a fadiga daquele jeito. Mas, enfim, o que o Holliday falou tá certo, né? Qual o crime? Qual o crime, né? Qual o crime? Porque a manchete só sai de um jeito e você fica perguntando qual o crime dessa situação, mas beleza. Aí eu cliquei pra ler os comentários lá da postagem do Carlos, né? Aí o que é que eu encontro? O Marcelo Prado. Ele relembra lá que em julho de 2023 o Carlos achou surreal, porque realmente era surreal um ex-membro do MBL se filiando no PL. Mas o tempo, né, deu pra mostrar que o cara mudou, velho. As pessoas mudam. As pessoas mudam. Então, assim, a ânsia do cara de falar lá, ó, você é um hipócrita, isso, aquilo, sabe? Assim, é um negócio assim. Eu falo assim, cara, qual é o teu ponto, irmão? Porque nem pra falar assim, e aí, Carlos? Não é a primeira vez que o Carlos Bolsonaro publica alguma coisa do Holliday e agradece. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez que o Carlos Bolsonaro agradece ao Fernando Holliday algum tipo de defesa. Não é a primeira vez. Então, assim, qual o ponto do senhor Marcelo Prado? Aí eu cliquei no perfil do cara pra tentar entender, né? Aí você vê. É a militância da direita. A pessoa que cita o Olavo de Carvalho que reclamava que o Brasil é o país onde a ignorância é fonte de conhecimento. Eu não sei, logo não existe, eu não sei, logo eu tô certo. É surreal, gente. Temos que fazer algum tipo de autocrítica. Coisa tá feia. Nem vou dar play nesse vídeo aqui do Mário Sabino, porque tem muita coisa que eu quero falar no vídeo de hoje. Aí, tô passando também na rede social, vi isso daqui, do Eduardo Bolsonaro. Escute só. E a gente volta para cá, Gustavo Uribe. Hoje a gente está podendo Só uma aparecer observação. bastante aqui. O deputado tem toda a razão nas análises e avaliações dele. Mas a gente não costuma chamar Eduardo Bolsonaro de exilado, porque não é exilado. Ele não era nem investigado quando ele foi pro exterior. É uma percepção. Eu não era nem investigado, eu fui pro exterior, tava o líder do PT pedindo meu passaporte e o Moraes mandando pra PGR se manifestar. Em 5 dias a PGR não se manifestou porque eu estava esperando retornar pro Brasil pra dar o bote, pra me humilhar e tirar qualquer possibilidade que eu pudesse de fazer o meu trabalho lícito internacional, como o próprio PGR depois falou, né, depois de 18 dias, mas falou, e o Alexandre de Moraes no mesmo dia arquivou. Mas isso pra vocês parece que não é nada, né, é motivo de risada. Do deputado, o deputado Eduardo Bolsonaro saiu do Brasil porque quis, por escolha própria, é deputado licenciado hoje. Porque eu quis escolha própria, porque não é você que tá respondendo a até 12 anos de cadeia por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A acusação e o inquérito só vieram depois que o secretário Marco Rubio disse que estava analisando sanções contra o Moraes. Sabe por que eu tô aqui? Porque pessoas iguais a vocês encaram com normalidade prender o Daniel Silveira por conta das falas, né? Dão contornos de legalidade a inquéritos que são claras perseguições. E é por isso que eu tô aqui fora, porque se eu retornar, sabe o que vai acontecer? Eu vou pra cadeia. E vocês, como bons lambibotas do governo, vão dizer que foi uma prisão justa. É por isso que eu tô aqui fora, não é por outro motivo não, tá? Tá aí, né? A opinião do Eduardo. Por que eu quis trazer esse vídeo? Deixa eu ver se eu botei aqui na sequência. 2 dias atrás, eu tava comentando da editorial do Estadão, que fala do Flávio Bolsonaro, e eu falei isso daqui, ó, em 20 segundos. Esse tipo de coisa não pode deixar falando sozinho. Não pode deixar falando sozinho, criminalizando todo mundo. Alguma vez tem que partir também pro combate. Combate da narrativa. Esse tipo de coisa não pode deixar. Eu falava, pô, tem algum momento assim que você tem que rebater, você não pode deixar a imprensa mentir sozinha. O que eu falava no vídeo. Aí, eu vejo Eduardo Bolsonaro indo pra cima da imprensa, e não indo pra cima pra meter dedo na cara, sabe? Pseudo-jornalista. Não precisa disso daí. Não precisa disso. Ele é meu objetivo. Falou, irmão, se fosse com você, eu queria ver. Que fosse com você, eu queria ver. Não, ele não questiona o jornalismo dele, mas fala, eu tô um lambibó desse sistema, porque realmente é. Poderia ter sido a bolacha aí também, né? Fala que é o dono da CNN. Mas, gente, isso aqui é importante. A gente não pode abandonar esse espírito aqui, não. Será que algum governador democrático faria isso daí? Porque a imprensa não vai parar de mentir. A imprensa não vai parar de mentir.
E a gente tem que voltar pra esse modo. Eu gosto disso daí, velho. Mentiu, tem que desmentir. Não pode deixar a imprensa mentindo, adoidado, sem ninguém reforçar o que a imprensa tá falando. Então, parabéns, Eduardo. Tô 200% fechado com você nesse tipo de comportamento. Aí eu tô passando no Twitter ontem e vi aquele comentário da Tsuki. No meio da brincadeira de conversão entre o Fio de A e o Rui soltou uma frase que fez todo aquele barulho ficar em segundo plano. Os acontecimentos mudam a opinião das pessoas. O Ruizão já é nosso, já, né? Mas ele tem que fingir que não é ainda. Aí eu fui atrás desse pedaço aqui, porque às vezes você tá ouvindo uma coisa em segundo plano, você nem presta atenção. Essa frase me passou batida. Eu vi lá a entrevista do pessoal toda, mas me passou batida isso aqui. Eu falei, cara, peraí que eu tenho que parar pra ouvir. Tenho que parar pra ouvir o que a Tsuki tá falando. Escute só esse recorte. Escute só, isso aqui é importante. O Rui, o PCO em prol, quer dizer, uma nação é feita de convergências, né? E não daquilo que nos desune. Essa pauta da liberdade de expressão. Se em algum momento o PCO fosse convidado pelo PL, pelo Novo, sei lá, por algum partido, por algum político para se colocar na trincheira de uma defesa da liberdade de expressão, o PCO se colocaria? Olha, eu considero que nós estamos nessa trincheira desde muito tempo já. Antes que a direita começasse a falar do assunto, nós já tínhamos levantado esses problemas. Né? Agora, é como o nosso apresentador disse, subir no mesmo caminhão é complicado, né? É confuso, o pessoal não vai entender. Eu acho que nós temos que travar nossa luta, nós estamos batendo no mesmo inimigo, eu tenho consciência disso. Eu acho que o resultado dessa luta é favorável àquilo que eu penso que é correto. Tá? Então, eu não me importa se a pessoa que está batendo no mesmo inimigo tem divergências muito grandes comigo. Essa questão é uma questão chave. Inimigo em comum, né, Rui? Inimigo em comum. É como a questão da defesa nacional, da defesa do Brasil. E não como na Segunda Guerra, né, os aliados com a Rússia, para derrotar o nazismo. Mais ou menos, né? Aí também é complicado essa história dos aliados com a Rússia. Tem muita coisa... Se o senhor me permite... Não, vai lá. Pode concluir. O debate é um pouco difícil, porque as questões que são levantadas são questões políticas complexas. Precisaria de muita explicação, né? O que não é possível fazer aqui, porque acabaria com o programa. Né? Mas eu queria fazer referência ao que foi dito, de que nós estamos debatendo também para conhecer o inimigo. A minha preocupação maior não é essa. Eu debato para convencer as pessoas. Eu não acho que vocês, por mais divergência que haja aqui, não possam ser convencidos em algum momento das coisas que eu acredito. O mundo é vice-versa. E vice-versa, não, sem dúvida. Né? O mundo é muito fluido. Os acontecimentos mudam a opinião das pessoas. O que uma pessoa pensa hoje, diante de novos acontecimentos, ela vai reformular, ela é obrigada a reformular os seus pontos de vista. Eu, por exemplo, eu acompanho as opiniões da direita. Nós, PCO, nós acompanhamos. Nós somos o único partido que tem uma avaliação política séria, eu acredito, do trumpismo, do bolsonarismo, fora dessas mitologias que o pessoal faz aí. Nós procuramos analisar essas forças políticas como forças sociais, procurando identificar quais são as suas raízes sociais e os seus verdadeiros objetivos de trás de toda a parafernália ideológica. Eu acho assim que o Brasil está dividido em dois, está dividido pela metade praticamente, conforme a gente vê na eleição. Você precisa levar em consideração a opinião do lado oposto, porque não é possível, senão o que você vai fazer? Ninguém vai conseguir ganhar nenhuma luta com o país dividido pela metade dessa maneira. Alguém tem que aglutinar mais do que essa metade. Então, eu debato com tranquilidade, a opinião de vocês sobre a questão da Palestina é muito oposta à que nós temos, mas não tem problema. Né? Eu sou favorável de debater. Se a pessoa vem com a arma da crítica, vamos debater. Né? Cara, se veio com a crítica, a gente debate, pô, na boa. O problema é quando é na paulada. Então, gente, olha o que o cara tá falando. Sério mesmo. Pense no esforço. Você, com história de vida na esquerda, fundou o PT. A pessoa tá num programa que só tem pessoas da direita. Sabendo que o que a direita faz, o que a direita adora fazer, né, de apontar o dedo pros outros, é duguinista, caçabista, todos os eixos possível, porque fez uma entrevista. Curiosamente, ninguém tá falando isso, né, do Marquinho, nosso amado Superman. Porque Superman é da direita permitida, né, Super? Fala a verdade. Você é amigo do Deltan, então você tá blindado. Tanto que ele sabe que é isso, que ele já tentou que eu conversasse com o Deltan. Eu falei, mas eu só for louco na vida de eu conversar com um maluco daquele. E expliquei pra ele diversas razões, e eu acho que ele entendeu minhas razões. Mas o Rui tá falando de mim, olha só. Os acontecimentos mudam. E eu tô aqui pra conversar com vocês porque eu acho que as pessoas mudam de opinião. Desde outubro de 2022, antes do segundo turno, eu tava convicto. Falei, cara, não dá só pra gente ficar conversando
só com a bolha da direita. A política sempre vai ser uma bolha. E dentro da bolha da política vai ter bolhas menores, que aí vai ser esses lados. O povão nunca vai acompanhar a política de perto, da forma como a gente acompanha. Isso nunca vai acontecer, não acontece em nenhum país. E olha que o Brasil é o país onde as pessoas... E até porque o Brasil é o país que as pessoas mais acompanham a política. Eu não vejo nenhum outro país das pessoas serem tão politizadas como são no Brasil, mesmo com louca velocidade de internet. E eu tô falando sério, isso é mesmo. Te desafio a procurar um país onde o povo é mais politizado e se preocupa com essas questões tão complexas quanto o brasileiro se preocupa. Vai atrás aí e me aponta um. Então o cara tá falando, gente, olha só, tá no ponto aqui que não é aquele papo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, ou se você pensa 80% similar a mim, você é meu aliado. Não, irmão, olha só, a gente não precisa ser aliado. Eu não quero ser seu aliado. Tanto que faz, é bem difícil, né, a gente subir no mesmo caminhão. Mas você defende esse ponto? Eu também. Então vamos bater nessa tecla. Pronto, vida que segue. Você não precisa fazer campanha pra mim, você não precisa me apoiar pra ser candidato a nada. Mas de boa. E ficar assim, olha, ficar deixando claro, olha, nós não discordamos, viu? Claro, isso aqui, pra gente saber como o outro pensa. Irmão, não é só isso. É às vezes tentar realmente dar esse espaço pra conversar com as pessoas. As pessoas mudam. Lembra que ele falou, né? O PCO é o único grupo que tenta entender realmente a direita pra longe dessa mitologia. Por isso que as críticas a gente aqui coloca, né? A nossa tropa aqui, ó. Como nossa tropa é justa. Eu tento fazer o mesmo com a esquerda. E, assim, guardar as devidas proporções, poxa, eu acho que eu consigo conversar com pessoas. Hoje eu venho conseguindo conversar com pessoas que estão para além da bolha da direita e mostrar para eles muitas vezes que o sofrimento e as perseguições, né, que a direita vem enfrentando são muito injustas. Muito injustas. A gente tem que buscar, gente, em algum momento, como ele falou, e esse discurso aqui não é só o Rui que está falando. Vocês lembram que o mês de junho começa com um discurso épico do Eduardo, assim, o melhor discurso que eu já vi Eduardo Bolsonaro fazer na vida dele. Eduardo tá batendo na mesma tecla. Estamos num momento delicado da nossa história. O Brasil vive uma fratura social, um sentimento carregado de desconfiança, cansaço, descrença. Há um desalento que se espalha pelo nosso povo que nada dá certo, tudo no Brasil é sinônimo de fracasso, mas eu te digo, essa não é a verdadeira vocação do nosso país, está na hora de a gente reencontrar o espírito brasileiro. E aí, quero ir pro final, que ele fala assim, ó, que eu transcrevi na época. Eu não me apresento aqui como candidato a esse ou aquele cargo. Eu me apresento como alguém disposto a ajudar o país a se reencontrar. Ajudar o Brasil a levantar a cabeça, acreditar em si mesmo. Eu quero me reencontrar com o espírito brasileiro, com a coragem de quem construiu esse país em meio a tanta diversidade, com as virtudes esquecidas da nossa história. E eu quero caminhar lado a lado com todos que também acreditam nisso. Porque se olharmos apenas para o lado ruim, a gente vai reduzir Dom Pedro a um mulherengo. Mas ele foi muito além disso. Eu corri disso, a gente tenta olhar para a direita, fora da mitologia. Faz essa parafernalidade ideológica, entender, cara, como é a base social, como é que vocês nasceram? Ele foi um estadista que, no momento de ruptura global, conseguiu manter a unidade territorial de um país de dimensões continentais, onde todos falam uma só língua e se reconhecem como um só povo. Enquanto tantos países vizinhos daqui das Américas se fragmentavam em guerras e divisões, o Brasil permaneceu unido, e isso não foi por acaso. É esse o espírito que a gente precisa reencontrar, o da grandeza acima das vaidades, da unidade acima dos rancores, da construção acima da destruição. E depois ele continua. Aí eu tava passando na rede social e eu vi isso daqui, ó. Esse rapaz aqui é eleitor ferrenho do Ciro Gomes. Defensor, o candidato dele é o Ciro Gomes. Agora, olha o que eles falam. Veja como vai na linha do Rui. E não enxergue isso como a fala de duas pessoas. Porque o Rui tá numa bolha. O Ciro Gomes está em outra bolha. O Rui não suporta o Ciro Gomes. Ele critica o Ciro Gomes. Mas pessoas de duas bolhas diferentes esboçam a mesma percepção sobre o momento que o Brasil vive. Eles se colocam assim, como vidraça, para tomar pedrada. E vão tomar pedrada da militância deles. E aí, diante disso, reflita, né? Aproveite este momento para trazer essas pessoas, minimamente, que ele não vá votar em Bolsonaro, mas que pelo menos essas pessoas abracem as nossas lutas. Nos tratem como seres humanos, vejam virtude em nós. Não seja como Marcelo Prado, não seja como Santa Catarina em Fúria, que estão aí para desumanizar a família Bolsonaro, mais uns. O humano comum fala, ó,
pessoal aprendeu que é cada um por si. Que antes de uma ampla pauta coletiva, tenho que cuidar do minha pauta mais individual, e isso é ensinado. Ninguém quer abrir mão de nada e todo mundo é dono da razão. Querem convencer os outros zoando. Só que o que está em jogo é o Brasil. Tem pautas mais importantes e outras menores, que ainda são importantes. Mas é nessas que se releva. É necessário nos identificarmos até quem nos odeia. Ver os esforços deles como trabalhador, o irmão brasileiro tentando cuidar de si e de outros que convivem com ele. Não há outro caminho, não há outra saída dessa crise, da destruição do tecido produtivo do Brasil. Estamos destruindo a década sem rumo. Não saber exatamente onde vai, tudo bem. Se vislumbra algum lugar. Mas a gente nem isso, meu povo. Seremos nós, em nosso tempo de vida, o quê? Isso daí que está aí na mesa? Com o tempo, as pessoas mudam. É exatamente o que o Rui falou. Às vezes as pessoas vão mudando, né? Começam a perceber. Lá atrás, as críticas, inclusive do PSOL contra a direita, eram umas. Mas eles vêm percebendo que não dá para colocar o bolsonarismo no meio balaio de gado do PSDB. Isso é extremamente injusto. Cara, a gente não é o PSDB. Não vem querer fazer a mesma coisa. A coisa não é assim. Não somos um bando de alucinados. Tem um louco. Mas, cara, a gente tem um bom coração. A gente quer chegar a algum lugar. Com o tempo as pessoas mudam. Vocês mudaram tanto de lá para cá. Precisamos nos identificar como trabalhadores, irmãos brasileiros, e cuidar disso. Zelar pelo futuro dos trabalhadores, nossos filhos. Eu quero uma nação próspera, que comande a si mesma, que o serviço dos meus filhos seja em nome de algo para os meus netos, algo maior que eles mesmos. Eu falo como um trabalhador, não como eu. As pessoas estão falando isso, gente. Não é organizado. Está ecoando no Brasil. Existe esse sentimento real. Não é o sentimento de rejeição, a polarização, que o Horácio Laffer, o Pedro Passos da Natura, toda essa turminha está tentando usurpar para emplacar o candidato do sistema. Não é isso. É o brasileiro realmente cansado desse esmagamento, dessa elite política podre que está destruindo o país e que colocou o Lula na presidência. Eles colocaram o Lula na presidência só para tirar o Bolsonaro. E agora eles querem voltar ao poder. Então, vamos fechar o vídeo aqui, que tem muita coisa para perguntar, é muita mesmo. Mas vamos fechar o vídeo com o Bolsonaro. Vamos fechar o vídeo com o Bolsonaro. Perguntaram para ele, né? Olha pra cara do velho. Tá cansado, né? Nem o cabelo do Bolsonaro tá pintando mais, né, na frequência. Tá vendo? Tá ali com os fios brancos. Veja o que o Jair disse. Presidente, visitando o presidente, uma mensagem do senhor para a população do presidente, para quem apoia o senhor, tem esperança em 2026? Tô animado. Eu sou a a pior hipótese que existe. Eu podia estar cuidando da minha vida. Alguém quer estar no meu lugar? Uma ameaça de 40 anos de cadeia por um crime impossível? Esse é o Brasil. Nós desvamos cemitério também. Hoje cada um conhece que a cada poder da república, nada disso, conhece os integrantes, a culpa dos integrantes desses poderes. Eu acredito que dá para mudar, nenhum mal vai ser eterno, e nós teremos sim dias de glória pela frente. Deu pra entender a mensagem, né? Você falou, irmão, desistir nunca é opção. A pior coisa que pode fazer é jogar a toalha. E ele elenca, gente, a gente já andou uma coisa, hoje em dia muita gente começa a compreender o funcionamento da política, dos poderes da república, sabe o pessoal por nome. Depois o vídeo vai, meu vídeo aqui corta, tem 40 segundos. A gente chegou aqui, gente, fazendo o que Eduardo fez, desmentindo a imprensa, fazendo o que o Fernando Holliday fez, sabe? A gente chegou aqui com pessoas que estavam realmente tentando entender a esquerda. O pessoal adora falar de Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, será que ele queria provar a tese dele a todo custo? Ou será que ele realmente queria entender? Porque o próprio Olavo fala que ele já mudou de opinião tantas vezes. Hoje em dia as pessoas, parece que elas não querem assim realmente dele, elas querem só provar que elas estão certas. Tem que ser aquilo ali. Eles botaram na cabeça e eles tentam pegar o que acontece no mundo e moldar na realidade deles. Não entender a realidade. Não querem moldar com viés de confirmação. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Vamos olhar para esse país.
A gente reclamava que a imprensa desumanizava a direita, hoje a própria direita desumaniza a direita. Uma coisa de diferença ideológica, gente, de boa vida que segue. Mas tá demais. E a turma que bate, quando recebe qualquer tipo de crítica, se joga no chão e fala que está sendo atacada e perseguida. Vamos voltar para a eleição de São Paulo. Não tinha nem um mês de campanha. Pablo Marçal acusou o Bolsonaro de ter um gabinete do ódio. Numa entrevista para o UOL. Recorte está lá no Atlas do mês de julho. Ninguém falou nada. Passou batendo. Quando o Bolsonaro, antes do primeiro turno, vai lá, faz uma live falando do Ricardo Salles e inventa o termo intergaláctico, nossa, foi um chororô. Mas como assim? Tu só apanhou sem parar por 2 meses, sendo chamado de frouxo, o frouxonaro, o vagabundo, porque nesse meio tempo também teve a questão da queda do Twitter, do 7 de setembro. A gente chegou até aqui desmentindo, tentando compreender como as coisas aconteceram e, de todos esses anos da direita brasileira, o cavalo premiado, que aos trancos e barrancos, mesmo colocando um monte de louco furioso que vira as costas para ele, mas conseguiu eleger gente, fazer pessoas ficarem conhecidas, se chama Jair Bolsonaro, né? Se chama Jair Bolsonaro. Então, assim, a gente tá num momento que ele é extremamente caótico, mas tem uma avenida a ser surfada. O PT tá, assim, marchando pros finalmente. Nem imprensa consegue defender o PT. A oligarquia que comanda esse país, os liberais do centro, não conseguem achar um candidato popular viável. Eles sabem que eles precisam, né, domesticar a direita, colocar um candidato que seja palatável à direita para vencer o Lula. Vão forçar Bolsonaro a isso até o último momento. E o pessoal quer que Bolsonaro entregue o capital político dele agora para se tornar o quê? Descartável. Já mal falam dele, já mal o defendem. No dia que ele fala, meu candidato é fulano, acabou. Joga na cadeia e tira seu lado, deixa ele comunicável. Do jeito que o brasileiro é, sem memória, 2 semanas não sabe nem como era o nome. Qual é o nome daquele ex-presidente, né, no Brasil, aquele louco lá? Não lembro nem mais o nome. Que país vocês querem construir? Eu tô perguntando isso desde 2023. 2023 falando, a gente precisa de um projeto de país, um projeto de nação, temos que dar um próximo passo, temos que amadurecer enquanto movimento. Venho estudando, venho tentando compreender muita coisa. Eu acho que, poxa, nas limitações, além de estar aqui 7 dias por semana, nunca ter falhado um único dia, nunca falhei um único dia, não teve um dia que eu não estive aqui. Posso chegar atrasado, 9 da manhã, mas eu tô aqui. E não foi por minha culpa, foi por uma coisa que aconteceu. Poxa, tamo aí, temos o Atlas. Rapaz, na boa, velho, é uma entrega, viu? O Atlas, e tá aí, já tá escrito, é pra sempre. Nunca antes na história desse país houve um livro de história para comentar especificamente sobre a política. Tá lá. E com nossa versão. Gente, na minha limitação, tendo 2 exemplos. E não faço sozinho. Não faço. Não fosse as pessoas na rede social comentando sobre assuntos. Eu leio todo mundo. São as pessoas que jogam conteúdo, eu só faço filtrar depois. São vocês. Não fosse minha mãe me ajudar no ato, não fosse Gabriela, não fosse Texugo, não fosse a Mari. Sabe? É uma galera, velho. A gente tá junto aqui nessa, gente. Se todo mundo fizer um pouquinho, a gente chega a algum lugar. Eu sei que vocês já fazem. Eu de vocês não cobro nada. Vocês falam assim, ó, continua aí, não desiste. Segue no que vocês estão fazendo. Que é o quê? É o trabalho de convencimento. É o trabalho de convencimento. Agora, esse pessoal ainda que não acordou, sei lá, eu clamo que eles acordem um dia pro que tá acontecendo no Brasil. A postura que essa turma aí, né, da crítica construtiva vem tendo, é a mesma postura da turma do voto nulo. Só tá remando contra. E tem que desmoralizar Bolsonaro, esse vagabundo, essa cadela do PT. Olha os termos, gente, que são utilizados. E se você chama de intergaláctico, você joga no chão e se vitimiza. Ah, estão me atacando, você precisará de mim na eleição. Temos que engolir sapos em algum momento. Outro momento de briga, mas temos que também engolir sapos, ouvir outro lado, tentar melhorar a nossa argumentação, sabe? As nossas críticas que estão sendo feitas, ver o que é que tá realmente machucando o governo Lula e vamos pra cima, velho. Em meio a esse caos, gente, tem uma avenida pra gente surfar 2026 de ano que vem. A gente já perdeu tempo, mas ainda tá tempo. Melhor começar hoje do que começar amanhã.
Então vamos, velho, vamos, sabe? Quero ganhar, velho. E Jair tá aí, o Jair tá aí. Fala a verdade, se ele não quisesse, já tinha saído. O Brasil, com o tamanho de fronteira que tem, se Bolsonaro quisesse, ele já tinha ido ali na fronteira, já tinha pegado um avião que seja por qualquer lugar. Ele não vem com o papo do passaporte, que ele chegasse lá nos Estados Unidos com o Trump deixava entrar. Deixava. Mas sem sombra de dúvida. Não vai porque, velho, é Bolsonaro, véio, é louco. É louco. Não vai desistir do Brasil. Não vai. Tanto que ele voltou. Se ele não fosse louco, ele não tinha nem voltado lá em 2023. É louco. E é isso, irmão. É Bolsonaro 2026 de novo. 22 e confirma. Aqui já meu lado torcedor falando, né? Mas é 22 e confirma. Vou mandar os vídeos que eu dei pra lá no Telegram. Assiste lá de novo o que tu quiser. Reflete sobre isso. Reflete sobre o momento de Brasil, sabe? Reflete sobre o momento do Brasil. Vamos ser as pessoas, né, que trazem algum tipo de mudança. Como diz lá, o irmão brasileiro. Vamos ser o irmão brasileiro. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, né? Passar no canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpan.com.br. Vejo vocês amanhã. Fica aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!